Oi, gente. Pois é, essa situação prova que Nicolas Ferreira é muito bom para lacrar nas redes sociais. Mas em termos de administração pública e se importar com o povo, especialmente o povo de Belo Horizonte, ele não tá nem aí. Ele não liga. E a prova é isso daqui, ó. Ele está sendo detonado nas redes sociais por celebrar o voto que foi um dos votos, né? Foi um voto, inclusive, importante, que cortou verba para contenção de enchentes em Belo Horizonte. Eu vou contextualizar tudo isso para vocês, vou trazer essa reportagem do Estadão, que traz a mensagem dele nas redes sociais e o que ele disse na época, porque Belo Horizonte, nesse momento, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, está debaixo d'água. Tá tendo um temporal, uma situação horrível. Tem até uma mensagem aqui do Galo Antifa: BH debaixo d'água, ruas alagadas, córregos transbordando, imóveis inundados. Será que o digníssimo Nicolas Ferreira tá feliz? Porque ele comemorou. Derrubamos um empréstimo de 1 bilhão que a prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregarei esse dinheiro nas mãos de um responsável como você. A cidade não é sua, Gargamel. Durma bem. Ele está se referindo ao Calil, quando o Calil pediu esse dinheiro justamente para fazer obras de contenção de enchentes. Eu vou trazer todos os detalhes. Mas isso daqui, gente, mostra que políticos bolsonaristas como Nicolas Ferreira, né, são capazes de, sabem usar as redes sociais para lacrar, para mentir, para divulgar desinformação, mas eles não estão nem aí para as necessidades do povo. Ele comemora negar dinheiro para uma prefeitura que fez um projeto que reconheceu que precisava fazer uma reforma urbana para melhor lidar com enchentes, para melhor lidar com o problema. E agora que a enchente acontece, ele vem e diz: estão querendo politizar uma tragédia, estão querendo utilizar uma tragédia contra ele. Não, estamos lembrando que essa tragédia ela é piorada, ela se torna pior quando gente como você, Nicolas, prejudica o financiamento público para enfrentar as tragédias. Quando alguém lembra, por exemplo, da pandemia para criticar os bolsonaristas, não é politizando uma tragédia, é porque lembra que os bolsonaristas falaram contra a vacina, foram contra as medidas de distanciamento social, tudo que poderia ter ajudado ao número de pessoas vitimadas pela pandemia ser menor. Então, quando a pessoa é um político e, em vez de ajudar a resolver o problema, está transformando o problema em um problema pior, esse político tem que ser criticado, é óbvio que tem que ser, né? Após um temporal causar inundações na noite de terça-feira, internautas resgataram o voto contrário do deputado Nicolas Ferreira a um projeto que buscava conter as enchentes da cidade. A proposta foi encaminhada em 2021 para a Câmara Municipal da capital e Nicolas, que então era vereador, celebrou a derrubada, né? De acordo com a Defesa Civil, 26% do volume de chuva esperado para o mês de janeiro caiu na capital mineira em apenas 3 horas. Avenidas foram tomadas pelas inundações, um monte de coisa terrível aqui. Os moradores também registraram queda de árvores, né? A previsão de temporais intensos até o domingo. Um político não é capaz de evitar a tragédia. Ninguém é capaz de impedir um temporal desse. Óbvio que não. Mas quando você detecta que a cidade tem fragilidades e você faz reforços estruturais para lidar com a enchente, o tamanho da tragédia, o tamanho do dano e o tamanho do problema pode ser menor. Em março, e foi exatamente isso que o prefeito Alexandre Calil e sua equipe detectaram. Em março de 2021, o então prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, uma figura inclusive que politicamente eu não tenho concordâncias, não, em muitas questões do ponto de vista ideológico, mas aí não é uma questão apenas meramente ideológica, tem uma questão de gestão da cidade. Ele pediu para que os vereadores aprovassem um empréstimo para o programa de redução de riscos e inundações e melhorias urbanas na bacia do Ribeirão Isidoro, que fica localizado na zona norte de BH. A proposta incluía uma utilização de uma verba de 160 milhões de dólares, cerca de 780 milhões de reais em quantias atuais, para a urbanização de áreas de risco localizadas na região. Ou seja, um dinheiro que seria utilizado para proteger essas áreas de risco de deslizamentos, inundação, para que a enchente não causasse
danos maiores, inclusive risco de vida das pessoas nessas áreas. Para ser aprovado, o empréstimo precisava ter 28 votos, mas obteve apenas 27. No dia da votação, um dos 12 vereadores que votaram contra celebrou a derrubada do projeto e chamou Kalil de Gargamel, uma referência ao antagonista do desenho infantil Smurfs. Não sei se vocês lembram dos Smurfs, mas o Gargamel era o vilão, né? Era o malvadão. E segundo o Nicolas, o malvadão dessa circunstância era o prefeito que queria fazer uma reforma, né, para proteger a cidade de Belo Horizonte de enchentes, porque queria usar dinheiro público para isso, né? E ele estava mais preocupado em impedir que o prefeito tivesse dinheiro, porque ele queria minar um adversário político. É isso que o Nicolas é, percebam. Ele atuou politicamente para evitar que um adversário político tivesse dinheiro, porque ele quer que esse adversário político não se reeleja, mesmo que isso signifique sofrimento da população de BH. Porque o sofrimento da população de Belo Horizonte não importa para Nicolas Ferreira. Ele não está nem aí. E não é isso que importa. Importa o político adversário dele não ter dinheiro para que ele possa se eleger e o grupo político dele possa se eleger e esse adversário político seja derrotado. Entenderam? Entenderam por que é importante compartilhar esse vídeo? Esse vídeo precisa ser compartilhado para que mais e mais pessoas compreendam a gravidade disso? Pois é. Aí ele soltou essa mensagem nas redes sociais que eu já citei, né? Derrubamos o empréstimo de 1 bilhão que a prefeitura solicitou, jamais entregaria esse dinheiro das mãos de um responsável como você, a cidade não é sua, durma bem e tal. Rival político de Nicolas, o deputado federal André Janones, disse em suas redes que a cidade estaria sofrendo com as enchentes por causa do bolsonarista. Belo Horizonte está acabando debaixo d'água por causa de um único voto que impediu obras para conter enchentes na capital mineira. E adivinha de quem foi esse voto quando eu era vereador? Sim, dele mesmo, Nicolas Ferreira. Sim, se tivesse sido aprovado esse projeto e esse dinheiro tivesse sido utilizado para melhorar a estrutura de BH, a cidade estaria lidando melhor com as chuvas. As chuvas iam acontecer, as tempestades iam acontecer, mas a cidade iria lidar melhor, menos deslizamentos, né? A enchente seria mais contida. O dinheiro público, isso é importante que seja refletir sobre isso, né? Quando a gente falou durante a pandemia, eu falei isso várias vezes, que uma gestão pública mais responsável teria evitado perdas humanas, ninguém ia impedir da pandemia acontecer. Óbvio que não. Ninguém ia impedir que o vírus se disseminasse. Óbvio. Isso é óbvio, gente. Mas se os políticos que estavam no poder no Brasil, se Bolsonaro, que não tinha nenhum interesse em fazer isso, né, tivesse dito, olha, nós temos que seguir as medidas da Organização Mundial de Saúde, distanciamento social, temos que tomar cuidados, usar máscara, evitar aglomerações, não é? Se isso fosse feito, a disseminação do vírus seria mais lenta, menos gente ia morrer. Se isso fosse feito, a gente teria uma melhor resposta dos hospitais públicos que não teriam sido inundados de pessoas com problemas respiratórios. Se os políticos tivessem incentivado a vacinação, em vez de misturar AIDS com vacina, lembra que o Bolsonaro fez isso? O Bolsonaro, o líder que o Nicolas até hoje faz campanha para ele, defende, fica defendendo, né? O Bolsonaro foi tornado inelegível e até hoje o Nicolas está defendendo. Se ele tivesse defendido a vacinação, se tivesse defendido a importância da vacinação e incentivado e dado recursos para isso, ajudado, o SUS teria vacinado ainda mais gente. Mais pessoas teriam se vacinado. Tiveram muitos brasileiros que não se vacinaram por causa das mensagens do Bolsonaro e mais vidas teriam sido salvas. Então, a responsabilidade desses políticos, a responsabilidade de Bolsonaro com parte da tragédia da pandemia existe. Não porque ele tenha gerado a pandemia, óbvio que não. Não porque ele tenha sido o único político que foi responsável, mas ele foi responsável. Ele contribuiu para a disseminação do vírus. Ele contribuiu para que mais pessoas não se vacinassem e isso tivesse um impacto na população. Assim como o Nicolas, ao ter negado, junto com outros deputados, outros vereadores à época, desculpe,
ter negado esse dinheiro para tratar das enchentes contribuiu para que o problema das enchentes fosse maior. Contribuiu para que esse problema fosse mais grave. Aqui a mensagem do André Janones, aqui a mensagem de Aurélio Neri. Belo Horizonte enfrenta as graves enchentes devido a um voto que bloqueou obras cruciais para conter as inundações. Não surpreendentemente, esse voto veio de Nicolas Ferreira, ex-vereador da cidade. Seu histórico de inatividade e foco imitadas em vídeos prejudica a população. É isso. É bom para lacrar, mas na administração pública é uma tragédia, né? Ele diz que críticas são uso político de tragédia. Não, isso daqui é a gente refletindo sobre a realidade e lembrando o seu passado. Viu, Nicolas Ferreira? E não vamos esquecer, não. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador, quem sabe faça um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.